Olá, pessoal. Bom, a gente já conversou sobre o que é uma variável, né? Então, uma variável é uma característica de interesse que a gente mede, observa, mensura dentro de uma amostra ou de uma população. A ideia agora para as próximas conversas é que a gente veja como a gente pode descrever, resumir, apresentar essas características, né? Como que a gente traduz, como a gente apresenta esses dados, né? Existem três maneiras principais de se fazer isso. A primeira delas seria por meio de tabelas, a segunda por meio de gráficos e a terceira pelo que a gente chama de medidas de resumo. Nesse conjunto de slides, a gente vai conversar especificamente sobre a construção de tabelas, né? A gente já falou que muitos dos conceitos que a gente vai ver nessa disciplina, na realidade, são conceitos que a gente já tem alguma ideia deles aí na nossa cabeça, tá? Por experiências passadas. Por exemplo, eu imagino, tá, que a maioria de vocês, se não todos, já viram alguma tabela, tudo bem? Aqui nos slides a gente vai conversar sobre quais elementos de fato constituem uma tabela. O que uma tabela tem que ter para ser de fato uma tabela, certo? Então, antes de mais nada, eu estou trazendo para vocês um exemplo, né? Então, foi obtida a quantidade de filhos que cada um dos empregados da empresa fictícia possuía. As respostas foram as seguintes. Então, o primeiro empregado respondeu que tem 0 filhos, a segunda pessoa 0 filhos, terceira pessoa 0 filhos e assim por diante. Ou seja, cada um desses números que vocês estão vendo aqui, eles representam a resposta de um dos empregados. E aí pede-se, apresente essas informações numa tabela. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo agora, tá? E, de acordo com as experiências que vocês têm aí passadas, construam a tabela mais completa possível para resumir e apresentar esses dados para mim. Bom, passado o tempinho aí, espero que vocês tenham pausado de fato, né, e tentado escrever uma tabela. Vamos conversar sobre os elementos aí que constituem uma tabela. Então, existem elementos que são essenciais em uma tabela e existem elementos que são complementares, ou seja, não necessariamente eles precisam estar ali. Tá? Quais são os elementos essenciais de uma tabela? São 4 elementos. O primeiro é o título, então, que é uma indicação e antecede a tabela e vai explicar todo o seu conteúdo. O título, ele tem que ser o mais completo possível, tá? Então eu tenho que bater o olho no título e entender tudo que está ali dentro da tabela. O cabeçalho é o segundo elemento, então vai ser a primeira linha da minha tabela e vai indicar para mim o que tem exatamente em cada uma das colunas da minha tabela. O terceiro elemento, a coluna indicadora, é a primeira coluna e vai indicar o que tem dentro de cada uma das linhas. E o quarto elemento é o corpo do texto, né? Todo o restante, vai ter todas as informações aí sobre o fenômeno em estudo. Então, esses são os elementos essenciais e necessariamente tem que acompanhar uma tabela. E aí, existem os elementos complementares. Eles são inseridos logo após a tabela como uma forma de rodapé, né? Então, a gente teria a fonte, indicando aí órgão ou entidade responsável, então basicamente a referência, né, que você está utilizando para construir aquela tabela. E existem as notas, que são informações adicionais que você não conseguiu colocar ou que não caberia colocar no teu título. Por exemplo, se você está utilizando alguma sigla específica dentro do corpo do texto, né, é razoável você utilizar uma nota para explicar essa sigla. Então aqui eu trago, na verdade, o que seria então uma tabela completa utilizando aqueles dados ali do número de filhos dos empregados. Comparem essa tabela aqui que eu estou apresentando, que eu fiz, com a tabela que vocês construíram, tudo bem? Essa tabela, na verdade, ela se chama tabela de frequências, a gente já vai ver um pouquinho melhor aí no próximo slide, mas vamos observar aqui que a gente tem os elementos essenciais de uma tabela. Então, antes da tabela eu tenho um título, que vai me explicar da melhor maneira possível o conteúdo da minha tabela. Então, nesse caso, tabela, número de filhos dos empregados da empresa ABCDE. Próximo elemento obrigatório, elemento essencial, seria o cabeçalho. Então, na minha primeira linha, eu estou descrevendo o que tem dentro de cada uma das minhas colunas. Então, na primeira coluna eu tenho o número de filhos e na segunda a frequência absoluta. E além disso, eu tenho também a minha coluna indicadora, então que vai indicar para mim o que tem dentro de cada coluna, de cada linha, né? Então, eu tenho aqui nessa primeira linha informações sobre os empregados que responderam 0 filhos, na segunda linha, empregados que responderam 1 filho e assim por diante.
Eu tenho também elementos complementares, né? Então a fonte da onde eu retirei essas informações, empresa BCDE, e eu coloquei aqui onde seria uma nota, né? Mas aqui no caso, pessoal, nesse exemplo especificamente, não caberia a gente utilizar a nota, porque a tabela já está completamente explicada aí a partir já dos elementos essenciais, tá? Esse total, né? Então vamos para alguns apontamentos aqui. Mas esse total, ele não necessariamente precisaria estar aqui, tá? É uma coisa extra que a gente está colocando. Mas nesse tipo de tabela que a gente vai trabalhar, talvez seja interessante utilizar, tá? Mas vamos lá. Nesse caso especificamente, pessoal, algumas coisas. Eu imagino que alguns de vocês tenham construído ou colocado algumas linhas verticais que vão fechar essa tabela. Quando a gente constrói uma tabela, pessoal, existem algumas normas, algumas normativas, algumas regras. Tabelas não são fechadas, tá? Então, necessariamente, não podem haver linhas verticais aqui fechando essa tabela. Em geral, a gente não utiliza linhas verticais em uma tabela, tá? Só linhas horizontais. E a menor quantidade possível de linhas horizontais também, tá? Então, o que a gente tem obrigatoriamente? Uma linha que vai abrir a tabela e uma linha que vai fechar a tabela. Além disso, uma linha que vai separar o cabeçalho de todo o restante aí do corpo dessa tabela, tá? De novo, né, o total aqui não necessariamente precisaria estar aqui, mas enfim. Então a quantidade mínima possível de linhas horizontais. Além disso, pessoal, se vocês observarem, tem uma categoria aqui que são funcionários que responderam que possuem 6 filhos. Na realidade, nesse exemplo, ninguém respondeu que tem 6 filhos, né? Então por isso que a gente tem a frequência 0. Precisaria colocar essa informação aqui dentro da tabela? Teoricamente não, tá? Mas como a gente está trabalhando com uma variável discreta aqui no caso, então 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, etc., e tem uma sequência, né, de números, né, de 1 em 1, acho que faz sentido eu colocar essa classe aqui, ou essa resposta, né? Então, 6 filhos. Mas, enfim, 0 funcionários, frequência absoluta aí de respondentes igual a 0, tá? Mas não necessariamente precisaria estar aí, tudo bem? Então, como eu falei, né, isso que a gente construiu, ou isso que eu apresentei para vocês no slide anterior, a gente chama de tabela de distribuição de frequências. Basicamente, o que a gente vai fazer é contar a quantidade de vezes que uma determinada resposta apareceu, tá? Então, a tabela de frequências corresponde ou compreende a organização dos dados de acordo com as ocorrências dos diferentes resultados. Tem um novo exemplo aqui, então, esportes jogados em equipes aí preferido. Nesse caso aqui, a gente tem como respostas, né? Então a gente teria uma variável qualitativa, porque as respostas elas não são numéricas, e além disso, ela é uma qualitativa nominal, porque não existe uma ordenação de importância. Desculpa, não existe uma ordenação natural, né, dessas respostas. E ela é uma tabela de frequências porque está trazendo a frequência absoluta, né, o número de vezes que determinada resposta apareceu. Então, nesse caso especificamente, eu tenho 100 pessoas que responderam que preferem o jogo Dota 2, eu tenho 50 pessoas que responderam que preferem o jogo Counter-Strike, 10 pessoas League of Legends, 40 pessoas outros, né? E de novo eu tenho aparecendo aqui na última linha o total de respondentes. Na primeira coluna aqui, pessoal, o jogo é a minha variável de interesse. A gente vai padronizar, então eu vou passar algumas notações matemáticas que vão ser aí necessárias para o decorrer da disciplina. Toda vez que eu estiver trabalhando com uma variável, pelo menos agora a princípio, eu vou chamar essa variável de x, né? Então, o meu jogo, que é a minha variável de interesse, vou chamar de x, certo? E a frequência absoluta, eu vou utilizar como notação matemática o n minúsculo aqui com um subscrito i. Esse n minúsculo, que seria, na verdade, que a gente conversou nos slides sobre a amostragem, seria o total aí de observações. O n minúsculo, sem esse subscrito, então, nesse caso seria 200. Né? Então, eu tenho 200 respondentes. O que significa esse izinho aqui? Esse izinho são todas as respostas possíveis. Então, nesse caso, eu tenho 4 respostas possíveis. Eu vou ter N1, N2, N3 e N4. N1 vai corresponder, então, aos 100 respondentes da minha primeira categoria, que é o Dota 2. N2 vão ser as 50 pessoas que responderam Counter-Strike. N3 igual a 10 e N4 igual a 40. Então esse I seria a quantidade de linhas aí, a quantidade de respostas possíveis que eu tenho para minha variável de interesse.
Bom, numa tabela de frequências, a gente pode incluir outras informações, né, que eu vou chamar aqui de informações adicionais. Então, além daquela frequência absoluta que a gente tem, o n minúsculo i, eu posso adicionar a frequência relativa, que eu vou chamar de f minúsculo i. Esse f minúsculo i nada mais do que uma taxa, né, de respostas. Então, qual que é a taxa de respondentes de DOTA2, por exemplo, né? E a gente poderia trabalhar com percentuais também, basta multiplicar esse número aqui por 100. A gente vai ter a frequência acumulada, que eu vou chamar de n maiúsculo i. Então, nesse caso, bom, eu vou trazer um exemplo um pouco mais para frente, vai ficar um pouco mais claro, mas a gente vai acumulando, né, como o nome sugere, a gente vai acumulando as frequências ao longo das respostas possíveis. E por fim, a frequência relativa acumulada, que seria a frequência relativa que a gente viu aqui em cima, acumulando ao longo aí de todas as respostas possíveis. No próximo slide a gente vai trazer um exemplo, vocês vão ver que é bem simples aí, apesar dessa quantidade de notações, a quantidade de formulazinhas, tá? Certo, pessoal. Então, voltando no exemplo ali do melhor esporte jogado em equipes, a ideia aqui é a gente construir a tabela com essas informações adicionais. Então, se vocês cortarem a tabela aqui e remover essa parte da direita, a gente vai ter a mesma tabela que foi apresentada ali atrás, ou seja, contendo a minha variável de interesse x, né, que é o jogo aqui no caso, e a frequência absoluta. Tá? Além disso, então, agora a gente está adicionando aquelas informações que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, lembrando, NI, né, N minúsculo I, significa a minha frequência absoluta, F minúsculo I, frequência relativa, N maiúsculo I, frequência absoluta acumulada, e F maiúsculo I, frequência relativa acumulada. Aqui do lado direito, pessoal, tem as continhas que a gente vai fazer para conseguir completar essa tabela. Mas eu vou passar para o próximo slide, que essa tabela já está completa, e aí a gente discute como construir a tabela lá. Certo, então pessoal, aqui no caso, né, como que a gente constrói essa tabela? Tem aquelas continhas ali atrás, mas é bem simples fazer, tá? Apesar de talvez poder assustar aquela quantidade de notações, é bem tranquilo fazer isso. Então, primeira coisa, como a gente vai construir essa coluna aqui de frequência relativa? A frequência relativa nada mais é do que uma taxa, né? A quantidade percentual, vamos dizer assim, não está apresentado em percentagem aqui, mas seria a quantidade de respondentes aí relativa dentro de cada uma das classes. Então, como que a gente faria, ou como que a gente completaria essa coluna? A primeira resposta aqui, a primeira frequência relativa, seria então o número de pessoas que responderam DOTA2, que são 100 pessoas, dividido pelo total, 200. Então eu tenho 100 pessoas em 200 que responderam DOTA2. Se eu fizer as continhas, 100 dividido por 200, 0,5. Né? Vamos para a segunda categoria. Qual a frequência relativa da segunda categoria? Então, 50 pessoas em 200 responderam que preferem Counter-Strike. Então, 50 dividido por 200, 0,25. Para a terceira categoria, 10 pessoas em 200 responderam que preferem League of Legends. Então, isso significa 0,05. 40 pessoas em 200 responderam que preferem outros jogos, que correspondem aí a 0,20. Se eu somar toda essa coluna, como resultado final tem que ser igual a 1, tudo bem? Eu poderia apresentar esses resultados em percentuais, basta multiplicar tudo por 100. Então, 50% das pessoas preferem jogar Dota 2, 25% preferem Counter-Strike, 5% preferem League of Legends e 20% preferem outros jogos. Somando tudo isso, a gente teria 100%. E aí, como que a gente construiria as outras duas colunas? Então, frequência absoluta acumulada. A ideia é a gente acumular as frequências absolutas. Então, na primeira linha, simplesmente, qual é a frequência absoluta? A gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente viu aqui atrás. Né? Então, 100 pessoas responderam a primeira classe de respostas. Né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, aqui vai ser 100. Vamos agora fazer a frequência absoluta para a segunda resposta possível. Então, a ideia é somar todos os respondentes da primeira categoria com todos os respondentes da segunda categoria. O que eu vou fazer então? Vou pegar esse 100, vou cruzar ele aqui e somar com esse 50. Então, 100 mais 50
igual a 150. Ou seja, 150 pessoas responderam ou a primeira resposta ou a segunda, ou o Dota 2 ou o Counter-Strike. Terceira frequência absoluta acumulada. O que eu vou fazer? Pegar todos os respondentes da primeira classe, todos os respondentes da segunda classe e somar com essa terceira classe. Matematicamente, ou aqui dentro da tabela, o que a gente vai fazer? Pega esse 150, soma com a frequência absoluta da classe, então 150 mais 10, 160. E, por fim, na nossa última categoria aqui de resposta, a gente vai somar todo mundo. Então, necessariamente, essa resposta ou esse valorzinho nessa célula aqui tem que ser exatamente igual ao total de pessoas. Tá? Não faz sentido eu completar essa última linha referente ao total dessa tabela. Para a frequência relativa acumulada, a ideia é a mesma, só que ao invés de utilizar a frequência absoluta, a gente vai utilizar a frequência relativa. Então, o primeiro elemento da frequência relativa acumulada, Ctrl+C, Ctrl+V, 0,50. No segundo elemento aqui da tabela, o que a gente vai fazer? Vai pegar a frequência relativa de respondentes da primeira categoria e somar com a frequência relativa dos correspondentes da segunda categoria. 0,50 mais 0,25, 0,75. Para a terceira categoria, 0,75 mais 0,05, 0,80. Quarta e última categoria, 0,80 mais 0,20, igual a 1. Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Existem algumas medidas de resumo que a gente vai ver mais para frente que podem ser calculadas ou vão ser calculadas a partir aí dessas colunas adicionais. Além disso, em determinadas situações, elas facilitam a nossa leitura da tabela, tá? Eu vou passar para vocês nas listas de exercícios alguns exemplos em que isso vai ficar um pouco mais claro, tudo bem? E é claro, pessoal, que a gente não vai construir essas tabelas na mão, tá? Então eu vou passar para vocês uma maneira da gente conseguir reproduzir exatamente essa tabela ali no R, tá? E tá aqui embaixo a linha as linhas aí de códigos, né, para se fazer isso, mas eu vou mostrar agora no R para vocês, tá? Certo, então a gente vai fazer aqui no R o que a gente fez ali nos slides, tá? Como eu falei para vocês, eu construí uma função de modo que a gente consiga reproduzir exatamente o que está ali no slide, né? Usando funções bem básicas aí do R. Aqui no R, pessoal, como em outros casos, para o código não ficar gigante, a gente consegue construir funções e salvar funções em arquivos separados e depois chamar essas funções de interesse no arquivo atual aí que eu quero utilizar essa determinada função. Para fazer isso aqui, a gente vai utilizar o comando source, tá? Então, assim, como eu falei, eu criei uma função que eu chamei de tab_frac aqui, .r. Vou abrir a outra aba para vocês verem, tá? Uma função bem simples para construir exatamente aquela tabela que está ali no slide, tá? Para eu chamar, então, uso a função source e entre aspas eu vou indicar o caminho onde esse arquivo aí que eu baixei no Moodle vai estar disponível. No meu caso, a pasta onde está esse arquivo é essa aqui. No caso de vocês, substituam aí pelo caminho adequado, tudo bem? Certo. Então, vou rodar aqui. Eu acabei de carregar a minha função, então eu chamei essa função de tab_frac. Vou aumentar aqui um pouquinho. Está carregado aqui, certo? Então eu já consigo utilizar essa função. Então tab_frac é uma função que tem um único argumento. E esse argumento aqui, no caso, é a minha variável de interesse, tudo bem? Então eu vou fazer a leitura dos meus dados. Então jogos, vou criar o objeto jogos. Dentro do objeto jogos eu tenho as minhas respostas aí. Então Dota 2, CS, LoL e outros. E aí eu consigo utilizar a função que eu acabei de carregar, né? Então tab_frac, como o único argumento dessa função é referente à variável de interesse, jogos, Ctrl Enter, e eu consigo rodar isso. Então observem que a saída é a mesma que a gente tem ali nos slides, né? Então a gente tem uma coluna referente às respostas disponíveis, CS, Dota 2, LoL e outros. A gente tem a coluna da frequência absoluta, a coluna da frequência relativa, a coluna da frequência absoluta acumulada e a coluna da frequência relativa acumulada. Bom, por esse vídeo é isso, tá, pessoal? Muito obrigado.